Corinthians. Perdeu? Não. Muito pelo contrário, vamos falar aí da Memphis Depep está feliz hoje. classificação do Corinthians e classificação do Vasco da Gama e vitória do Internacional no jogo atrasado contra o Fortaleza, né? Marinho saiu reclamando. Vamos falar primeiro desse jogo. Marinho saiu reclamando, falando que contra o Nordeste, é sempre contra o Nordeste, que o Nordeste não pode chegar nunca, que dá um jeito, o sistema é foda, aquela coisa toda. A gente vai falar sobre isso. O sistema quis que o Inter ganhasse do Fortaleza, porque o... Então, cara, eu vi o lance ali que o Marinho tá reclamando e eu acho improcedente, mas a gente vai falar sobre isso. Só se inscreve lá no React Futirinhas, tamo junto e vamos fazer esse vídeo aqui, esses pós-jogo dessas 3 partidas aqui, depois da data FIFA, que foi uma maravilha, né, divertido demais. Estamos de volta aqui para falar sobre... Divertido demais não foi, né? Não, eu sei, né, Pepe, eu estou sendo irônico, né? Boa noite, Eduardo. Boa noite a todos, né, então hoje... Vamos falar sobre os jogos aí da Copa do Brasil e esse jogo atrasado do Campeonato Brasileiro. Vitória do Internacional 2-1, né? Gols de Alan Patrick e Gustavo Nunes com um belíssimo gol do Tite. O gol do Alan Patrick foi bonito também, o primeiro gol do Inter, né? Depois o Tite empata num belo gol do Fortaleza também. E o Gustavo Nunes num bate-rebate, que tá aí, os jogadores do Fortaleza saíram reclamando falta, falando que foi falta e tal. Eu vi o lance 2 vezes. Eu não achei falta, eu achei que foi um bate-rebate normal de área. Gustavo Nunes aproveitou e fez o 2-1, né? Depois o jogador do Fortaleza acabou expulso, né? Por reclamação e tal. Enfim, né? O Fortaleza não conseguiu o pontinho deixar o Fortaleza dividindo a liderança junto com o Botafogo, todo mundo com 25 jogos. Agora ele tá um ponto atrás, o Botafogo é efetivamente o líder do Campeonato Brasileiro com 50 pontos. O Fortaleza tem 49. Uau, dá pra brigar pelo título ainda, né? Mas o Marinho saiu reclamando, falando que, pô, contra o Nordeste é sempre assim, o time do Nordeste não pode chegar. Não. Aí eu vou fazer uma pergunta. Tá bom, Marinho, beleza. Quando que um time do Nordeste chegou? Assim, pra falar, pô, tá lutando pelo título. Tá lutando, cara. Sabe, é a primeira vez, cara. E outra, eu entendo, e a gente já falou várias vezes, historicamente, realmente, os times do Nordeste são mais prejudicados, em detrimento aos times aqui do Sudeste, do Sul, né? Realmente, tem essa coisa histórica. Mas assim, nesses jogos, eu não tô vendo isso tudo não, que vocês estão falando, que você tá falando. Principalmente você, Marinho, que tá falando sobre isso. Tá sendo perseguido, que o Fortaleza tá sendo prejudicado deliberadamente pra evitar que o Fortaleza brigue pelo título. Como se só errassem contra o Fortaleza no campeonato todo, que a gente tá aqui desde a primeira rodada falando que a arbitragem no Brasil é horrível, cara. Mas, inclusive, a gente já falou de arbitragem aqui também, num time que classificou. Eu nem entro no mérito Sim. de falar que o Marinho tá certo ou tá errado, que foi prejudicado nesse jogo ou não. Mas é que a gente vem falando desde a primeira rodada, cara. Os juízes no Brasil são muito ruins, velho. Sim. Inclusive, né, e o Inter consegue aí dar uma recuperação boa, né, chega a 33 pontos, já dá uma descolada ali do Z4. Faltam 2 jogos agora pro Inter pagar. Ainda tem 2 a menos. Mas já tá com 33 pontos, então assim, pode até brigar ali na parte de cima, né? Parece uma recuperação boa do Inter essa vitória. 41 ficaria ali junto com o Cruzeiro, caso vença os dois, que não é fácil também, né? Pois é, então, mas boa recuperação do Inter aí, já tira um pouco da preocupação que existia ali com o Z4, já afastou esse perigo. Ficou mais pro Grêmio agora esse perigo do que pro Inter, né? Bom, já que a gente vai falar de erro de arbitragem, vamos falar da vitória e classificação do Corinthians diante do Juventude por 3-1. Jogo com requintes de crueldade, com cara de Corinthians, com perdão da palavra, porque teve... O Corinthians também é muito bunda mole nos bastidores, né? Esse juiz é o mesmo que deu aquele pênalti do Piton contra o América Mineiro uma vez? Da mão? Que o Piton tá olhando pra cima, a mão tá lá e ele dá o pênalti. O Corinthians não, pô, tem uns caras que você tem que fazer alguma coisa. Mesmo que você não consiga, faz lá um pedido pra esse cara aqui, não, pelo amor de Deus. E ele foi, se eu não me engano, também o mesmo juiz da final da Copa do Brasil, que o Corinthians perdeu pro Cruzeiro. Que teve uma confusão danada. Teve, mas aí o povo fala, mas o gol do Pedrinho devia ter sido validado. Pô, cara, foi bem anulado, foi VAR. Mas enfim, é o mesmo árbitro, né? Exato. E o mesmo árbitro, e cara, vamos lá, a gente tem que ser honesto, a gente fala aqui, né, não sei o que, Corinthians ganha roubado e tal. Hoje o Corinthians foi prejudicado. Nos 2 gols, né? No primeiro assim, eu acho que foi... No primeiro ainda vai lá, eu até entendo se ele desse o gol. Eu acho que era mais fácil ele deixar o primeiro passar do que o segundo. Sim, porque vai lá... Ele não deixou passar o segundo, Eduardo. Ficou na dúvida no primeiro.
Se eu deixar aqui a galera aqui, ele ficou com medo, eu acho. Assim, eu acho que foi no falta nos dois lances, tá? Essa é a minha opinião. Também. Pra mim, os dois lances são falta. Mas Então, assim, ó. se eu fosse ter dúvida maior, seria no primeiro. Isso assim. Ó, eu não sou corintiano, então o cara vai falar assim, você tá fazendo isso por clubismo, porque você é bairrista, né? Não, né? Enfim, pra mim eu queria que o Corinthians perdesse pro Juventude, essa era a minha torcida. Mas os dois gols do Juventude, pra mim, deveriam ser anulados. O fato ali, pra mim, é que o Neneca já tá com a bola encaixada. Sim. E o Lucas Barbosa bate de sola. Vem de sola. Se ele bate de bico... Ele vai na bola, né? Mas se ele bate de bico, eu acho que a falta não seria dada. Que seria visualmente mais fácil de você falar. Passou. Porque eu acho que foi marcado jogo perigoso, imprudente do Lucas Barbosa na falta. Porque como ele vai com a sola, é difícil você dividir com uma solada. Entendeu? Então por isso que eu acho que foi anulado. E acredito que foi bem anulado esse primeiro gol, tá? Tem que ser honesto. O segundo... Aí é interpretação também, né? O segundo, pra mim... O segundo é gritante, gente. Dá um ipom no Fagner. Nem o Neneca falha no lance. Mas foram duas faltas. Foi a falta no Fagner, do mesmo jogador, e a falta no Hugo também. Foi duas faltas. Mas o Hugo caga no pau, né? Sim. Ele falhou nos dois lances. Nos dois lances, sim. Se ele faz o feijão com arroz, a gente não tava nem discutindo isso aqui agora. Ele falhou nos dois lances, inclusive. É que foi falta. Mas assim, no segundo gol foi falta no Fagner, do Zé Gabriel, e depois foi falta dele em cima do Hugo também. Não que o goleiro não possa ser tocado. O problema é que não é que o Hugo foi tocado. O Hugo foi deslocado totalmente. Não foi trombada de jogo. Não, o Hugo foi pular pra bola. Acho que ele falha também, mas ele foi pular pra bola e o Zé Gabriel dá no Hugo só. Ele não vai na bola. Pra mim falta nos dois lances, mas principalmente no Fagner primeiro, que ele dá um ipom. E a bola tava rolando já. Então, a gente tem que ser honesto, tá? Apesar disso, o Corinthians jogou bem. O Corinthians deu 25 finalizações. O Corinthians tentou amassar o Juventude. O Juventude teve até alguns momentos bons no jogo, né? O Corinthians faz 1-0 com o Romero. Um belo gol. Faz 1-0, daí dá desestabilizada com as cagadas do Neneca ali. Que o Juventude dá uma melhorada ali. Ali o Juventude toma conta do jogo um pouco ali, né? Consegue marcar os dois gols, que um acabou sendo validado. Depois de 10 minutos. O também do Juventude pegou tudo, hein? Menos o chute do Garro ali, que eu acho que ele falhou. Mas faz uma curva, se você pegar eu vi. O ângulo de trás, ela faz uma curva bem rápida em cima dele, né? Ele tá indo para um lado e ele tem que voltar, é uma reação. Não foi no meio do gol, né? Mas eu também vejo como falha, por mais que tenha feito uma curva. E aí o Romero fez 1-0, depois do gol o Juventude melhora o desempenho, começa a dar consegue marcar os dois gols, uma resposta rápida realmente. E depois que empata, que o gol é validado, fica 1-1, o Juventude meio que senta a bunda na defesa, que aí é bem Jair Ventura, Botafogo e Santos e Corinthians que ele passou ali, né? É esperado, né? É esperado. Mas assim, o Juventude que tentava jogar, tava melhor do que o Juventude estacionado no ônibus ali. O Juventude que tentava buscar um contra-ataque e tal. Dá a impressão que o Juventude, se tenta jogar bola, poderia complicar muito mais do que complicou, né? Porque o Corinthians, ele ficou entregando a bola pro Corinthians, por mais que o Corinthians tenta, vai. Yuri Alberto lá na frente, não vai. Primeiro tempo mesmo, o Yuri Alberto pegou uma cabeçada ali embaixo. Era um gol, cara, era gol. É um centroavante, cara. E você tava vendo na Globo? Tava. Quando ele pergunta pro Roger, e aí, Roger, gol perdido? Ele falou, opa! Não tem como, Foi cara. Muito. O centroavante, camisa 9 de um time de Série A, embaixo do gol, você não pode perder um gol de cabeça desse. Pô. Não, é que foi muito... Foi muito sincero. Opa! Do Roger. Tipo, foi muito automático, cara. Chover no molhado ficar falando, porque o Yuri Alberto, ele pega a bola e a gente vê que ele... Eu não sei se ele desaprendeu, enganou todo mundo. Acho que é muito mais cabeça dele, que ele não tem confiança nenhuma. Mas que ele não sabe o que ele faz com a bola. Vou falar um bagulho diferente. O bagulho aqui. A bola vem nele, ele fica desesperado pra, tipo, se livrar logo. Passar, daí passa errado. Ou chuta na casa do chapéu. Posso falar uma coisa nova do futebol aqui? A rotação do Romero é completamente diferente da do Yuri Alberto. E eu não tô falando, do primor da técnica. Ele é limitado, mas é útil. Não é isso, eu tô falando do primor da técnica. Eu tô dizendo assim, o Romero, ele tem confiança no futebol dele. Ele sabe as limitações dele. Ele tem confiança no futebol dele. Então ele joga de acordo com o que ele pode apresentar. O Yuri Alberto, ele joga numa rotação diferente, porque ele joga no desespero. Ai meu Deus, se eu errar vai dar tudo errado. Se eu errar, ferrou. Se eu errar, entendeu? Então é meio assim. Ele tem medo de dar um passo, ele tem medo de finalizar.
né? Ele sempre é muito... É o que transparece, ele pode até não ter medo, mas assim, o que transparece pra quem tá acompanhando é que ele está com medo de estar jogando, sabe? Que ele sente insegurança de estar em campo. Pra mim, essa é a grande coisa que envolve o Yuri Alberto. Tá? Aí pra mim a cabeça dele, você tem que contratar o Freud, esses caras aí pra dar um jeito na cabeça. Bom, o segundo tempo volta com o Juventude totalmente recuado, o Corinthians com a bola, tentando criar, tendo dificuldades, o Gabriel jogando muito bem, o goleiro do Juventude, né? O Juventude quase não oferece perigo pro Corinthians no segundo tempo, tem uma escapada ou outra ali, até consegue dar uma escapada perigosa ali, uma hora, mas não consegue marcar o gol. E aí vem o lance do Garro, que ele dá um chute que foi o melhor em campo de novo. Como Mas joga a bola mim, esse maluco, hein, velho? O Corinthians muda muito a hora que o Coronado entra também, que também Sim. o Corinthians começou a atacar dos dois lados, né? Desafoga, né? Um jogador só. Ele já, no primeiro lance dele em campo, ele dá um chute no gol, o goleiro espalma, quase cria ali um rebote para um atacante fazer o gol. Ele é inteligente, cara. Eu acho que ele é tão inteligente quanto o Garro, só que com um físico Pior. pior, né? Só que tem matérias durante a semana aí dizendo que o Coronado vem treinando muito bem, vem surpreendendo. O Coronado é bom, cara. Ele se condicionar, é um reforço que tá dentro do clube, cara, porque as poucas minutos que ele joga, a gente vê que ele tem qualidade, tem bom chute de média e longa distância. E é jovem, né? Ele não é velho. Tem visão de jogo, então se ele condicionar, porque ele ficou muito tempo na Arábia, gente, lá os caras não precisam correr muito, né? Então, não é nem por isso, lá o número de jogos é muito menor também, né, Pepe? Talvez pro ano que vem, né? Esse ano aqui, ele voltando a se adaptar, a ter mais cobrança, um jogo mais pegado, tem que ser mais corrido. Então, quem sabe aí ele possa ser um cara importante para entrar em segundo tempo, como tá sendo, né? Sim, mas aí o Garro pra mim foi de novo, né? Não sei se você concorda, pra mim de novo foi o melhor jogador do Corinthians. Jogou muita bola, cara. Joga muita bola, assim, é aquela coisa. Ele não é aquele cara que aparece o tempo inteiro, mas toda vez que ele pega na bola, ele faz alguma coisa que você... Alguma coisa acontece. Tem certos jogadores, cara, que eu tinha essa sensação. Você vai lembrar do Alessandro Cambalhota, você lembra dele? Quando ele jogava no Santos, eu tinha sempre essa sensação. Ele vai pegar a bola e vai fazer alguma coisa diferente. O Garro tem essa mesma sensação. Ele vai pegar a bola, você espera que ele vai fazer alguma coisa legal. Ele pode até errar, né? Porque acontece. Mas assim, ele sempre encontra um passe, sempre encontra uma posição. Geralmente os que mais erram. Né? Sim, e assim, sempre encontra um passe diferente, ele abre um jogo diferente. É bonito de ver esse cara jogar. E aí sai o gol dele, né, que acaba sendo contra, ele dá o chute lá, o Gabriel consegue voltar lá, eu acho que foi falha, mas dá pra passar. E aí o mesmo cara que fez o gol do Juventude, né, na falha que deu gol contra do Neneca, faz o gol contra, né, que é o Zé Gabriel. Você vem na corrida, não tem o que fazer. Não, eu acho que ele até tenta brecar pra chutar pro outro lado, ali é muito na inércia, né, não tem como. E aí o Corinthians vai pra cima macetando, cara. Tem o lance de expulsão ali no André Ramalho, que era pra ser expulso, eu não lembro quem fez a falta. Né? Porque, pô, ele foi caindo pé alto, cara. Assim, foi pra machucar mesmo. Foi desleal o lance ali. Né? O árbitro manda seguir. E na jogada seguinte, o Corinthians consegue o escanteio depois de uma pressão ali. A Juventude afasta. E na cobrança do escanteio, o próprio André Ramalho, né? Vai lá e faz o gol da classificação praticamente no último lance, cara. E joga bola também esse cara. Bom zagueiro mesmo. Esse cara é bom, mano. Eu também... Eu acho que muito poucas pessoas já tinham visto um jogo do André Ramalho na vida. Jogar na Holanda, né, Pepe? Jogou muito tempo na Holanda. Na Holanda e no Red Bull Salzburg, né? Jogou muito tempo aí. Até agora, as contratações do Corinthians, poucas aí não corresponderam até agora. Todos estão dando certo. Vamos ver agora, né? Tem o Carrilho e o Depay. Vamos ver se encaixa. Tomara que encaixe, né? Assim... Porque o objetivo, legal, passou, semifinal, esperar Bahia ou Flamengo, mas não esquecer que o objetivo do ano do Corinthians é não cair. E teoricamente esses dois jogadores que chegam pra ser titulares, tá? O Carrilho no lugar do Romero e o Memphis no lugar do Yuri Alberto. Então assim, o Corinthians contratou mais 2 titulares. Eu acredito que o Carrilho vai brigar um pouquinho mais por posição com o Romero. Não vai. Não, assim, o Carrilho é melhor que o Romero. Eu só tô dizendo assim porque o Romero tá numa boa fase. Mas ele não é aquele cara que reclama de estar no banco também, então... Não vai ter problema. E o Yuri Alberto, assim, não tem condições, de verdade. Não tem. O Yuri Alberto não joga na Série B hoje, gente. Não tem condições. O Caio Dantas lá do Guarani é melhor que o Yuri Alberto. O Yuri Alberto, não sei, cara. Tem que dar uma chuva de pipoca nele lá na Bahia, ver se acontece alguma coisa. Mas a classificação do Corinthians foi heróica, bem com cara de Corinthians mesmo, que no último lance, a torcida gritando, desespero. Já esperando ir pros pênaltis, né? Tava encaminhado pros pênaltis, assim, mas de verdade, não pela vitória, mas o desempenho foi bom. Desempenho foi bom, foi um bom jogo do Corinthians. Que a gente tem que ser justo, né? A gente critica aqui, pega no pé, fala e tal.
Eu O gostei desempenho da foi bom. dancinha do Emiliano também. Pô, a dancinha foi muito legal. Essa é a provocação show. Você vai ser provocado pelo Jair Ventura, que nunca ganhou nada na vida, cara. Pelo amor de Deus, é muita tristeza. Não, é porque... Você lembra aquela vez do Mano Menezes na Copa do Brasil também contra o Galo? Lembro. O Corinthians ganha o jogo em São Paulo, o Mano Menezes sai que nem um imbecil comemorando. Aquele 2x0, né? E aí o Galo faz o 4x1. Passa o trator em Minas. Sim, eu lembro disso aí. Mas assim, a provocação, esse tipo de provocação eu acho super válido. Nem o Jair deve ter ligado, porque, mano, ele dançou e tá, né? Mas ele sempre faz isso, então não vamos criticar muito o Jair, porque ele sempre comemora desse jeito aí. Todo gol do Juventude ele faz isso aí. Ele faz isso aí. E, pô, o time dele faz gol, ele vai comemorar. Ele faz isso. Ele faz isso no Botafogo. Fez isso no Goianiense ele fez também. Não, ele fez no Botafogo, fez no Santos. Ele sempre faz. Ele faz essa dancinha. É o jeito dele comemorar, não acho que é um desrespeito, não. Não, então, mas do mesmo jeito que o Emiliano, eu acho que super válido. É uma brincadeira, cara. É uma zoeira. O Emiliano também nem conhece muito, então talvez ele tenha visto como uma provocação. E vamos falar da classificação do Vasco nos pênaltis, né? O jogo também, assim, o Vasco que foi amassado, pressionado pelo Atlético Paranaense, o Atlético criou muitas chances, né? Foram, se eu não me engano, 28 finalizações do Atlético. Também, né? O Vasco perdeu o Ryan expulso com 2x0. Tava 2x0 pro Atlético Paranaense. O Ryan foi expulso, justamente expulso, né? E ainda o Vasco, depois da expulsão do Ryan, consegue fazer um gol com o Verratti de cabeça no cruzamento do Payet, que coloca o Vasco no jogo. Então o Vasco meio que fica postado pra defesa, esperando o contra-ataque. Foi um jogo aguerrido, difícil, com a vitória do Atlético Paranaense, mas que não foi o suficiente para reverter o resultado, né? O Atlético conseguiu fazer o 2x1, o jogo passou no Prime Video. Durante o jogo, o Léo Jardim fez 6 defesas. Não, o Léo Jardim jogou demais. É o nome do jogo, assim. É que ficou marcado o Verratti, porque o Verratti fez o gol e ele bate o último pênalti, né? O Micagol pegou só uma do lado do Atlético. Mas o Léo Jardim, de novo, né? Fazendo uma grande partida. Goleiro de seleção, velho. Na hora que vai pros pênaltis, você fala, Léo Jardim. Mas o que tem? Vai pegar. Pegou do Canóbio, né? Os outros bateram bem. Todo mundo bateu bem. E quase pegou do Madison também, que ele espalma, mas a bola vai pra dentro. Né? E outro, o Léo Jardim foi muito atrapalhado pela luz, né? Ficaram botando laser na cara dele. E ainda quase pegou 2 pênaltis. Enfim, o Vasco fez um jogo muito... mostrando que esse Vasco é difícil de enfrentar. É outro Vasco. É o Vasco do começo do ano e esse parece outro time. Né? É um time difícil de enfrentar. Por mais que o Atlético tenha jogado melhor e merecia vencer o jogo, eu acho que a classificação do Vasco é justa, porque o Vasco jogou melhor na primeira partida, também fez um jogo bem aguerrido, né? É um time que briga muito, por cada lance, é um time que se entrega muito, então assim, é um time que parece que reconhece suas limitações e tenta compensar essa limitação, às vezes técnica, com muita força de vontade. É o que eu percebo assistindo o Vasco, né? O Atlético, que oscila demais a temporada, é o ano do centenário, já perdeu, agora tá fora da Copa do Brasil, resta a Sul-Americana, que é uma via muito possível aí de conseguir um título e voltar a Libertadores, porque no Brasileiro também tá oscilando bastante. E o Vasco, basicamente com suas 2 grandes estrelas hoje, com o Verratti e o Léo Jardim, como protagonistas, consegue essa classificação heróica e se torna pai do Atlético Paranaense, né? Porque o Atlético Paranaense vai enfrentar o Vasco, perdemos. Quando ganha, estamos eliminados. Então, né, fica complicado a vida do Atlético Paranauê. Nesse momento dessa vida complicado que está a vida do Atlético Paranaense, Rafael. Boa noite. Complicate, né? Boa noite, né? O Atlético Paranaense é isso aí. Esse ano aí, o ano do centenário, o ano tá naquela meia bomba, não tá um ano legal. O Atlético Paranaense no Brasileiro sempre vai bem, né? A gente vai falando, sempre na parte de cima da tabela. Esse ano tá na zona do marasmo ali, que não vai cair, não vai acontecer nada. E agora desclassificado em casa pro Vasco, né? Eu acho que, se você for pegar, são times parelhos, né? Pelo que tá apresentando no Brasileirão. Sim. Então, é normal a desclassificação, embora tenha sido em casa, é dolorido, né? Só pra citar, foram 25 finalizações do Atlético Paranaense contra 8 do Vasco, tá? Do Corinthians foram 25 do Corinthians contra 9 do Juventude. Então, assim... E foram jogos bem parecidos, assim, no que tange a posse de bola, e os 2 jogos foram parecidos. Mas, enfim, de um lado passou quem propôs o jogo, do outro quem se defendeu. É futebol, cara. É isso aí. A beleza do futebol está nos detalhes, tá? Mas eu cheguei a algum momento ali do jogo, quando o Juventude empata, mesmo injustamente, eu falei, eu acho que o Juventude vai passar, parece que tem mais cabeça pra enfrentar o jogo, porque você começa a pensar no Corinthians do Brasileiro. Tipo, puta, sente resultado, aquela coisa. Não foi. Foi um Corinthians diferente. Não sei se
muito embalado também pela contratação dos dois jogadores aí, principalmente a do Memphis, que viralizou muito e tal. Né, vamos ver. Não, a torcida dá uma animada, né? E hoje a torcida de novo, né? A torcida empurrou o Juventude para trás, empurrou o time, que às vezes várias vezes a gente viu, né? O time do Corinthians dentro de campo não corresponde, mas a torcida geralmente empurra e aí faz a diferença. Hoje, para mim, também fez muita diferença a torcida hoje de novo. Não, a torcida do Corinthians é chovendo molhado, né? Ela faz diferença mesmo, né? Boa parte. O estádio canta muito junto, não tem aquela... Tem, óbvio, quando você tá lá assistindo, óbvio que um setor canta mais que os outros, não é 100% cantando o tempo todo, mas em determinados momentos a torcida do estádio todo é meio uníssono ali, é bem legal de ver, cara. Pra quem já viu... A torcida organizada não para um segundo e geralmente é o que empurra os outros setores também. Mas eu quero saber a sua opinião. O que você achou dessas partidas? Você achou que foi injusto os gols dados, o gol dado ao Juventude? Ou você acha que tinha que ter dado os dois? Ou o Juventude foi roubado? Porque vai ter muita gente falando que o Juventude foi roubado, né? E caiu em Itaquera, o juiz opera. Eu acho que é normal. Eu acho que vai ter gente que vai falar que foi prejudicado, mas ao meu ver, quem foi prejudicado aí foi o Corinthians. Mas não, o Corinthians foi prejudicado. Você também aí que está assistindo o vídeo não precisa concordar, você pode ter sua opinião e deixar nos comentários aí. Claro. Concordando, normal. Exato. A gente se vê no próximo vídeo. Fiquem com Deus. Um beijo, um queijo. E amanhã tem jogo bom de novo, hein? Amanhã tem mais 2 Copas do Brasil, né? Amanhã é gostoso que eu não torço pra nenhum. Não, amanhã é só no só Deboer. Apreciar. Quem gosta de futebol, só assistir. Vai ser 2 jogos bons. Fase vive Rafael Futirinhas. Boa noite, Eduardo. Boa noite a todos. Até o próximo vídeo. Tchau, tchau.